Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto a Ponto Business. É um prazer ter você aqui conosco. O programa de hoje está recheado de empreendedorismo, pioneirismo, empreendimento, inovação, está recheado. E eu tenho a honra de ter aqui comigo uma família de empreendedores, a Magnífico Group. Tenho aqui comigo Jadson e Adonai. Meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Meninos, muito feliz de estar aqui. Eu? Ué. Estamos de casa, né? Estamos de casa. Você não sabe que eu lembrei agora falando meninos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria e uma honra para nós tê-los aqui do segmento aí de rochas ornamentais, não é isso? Isso. Vocês que representam a Magnífico Group, que é uma empresa, né, Alessandro, pioneira, não é isso? Sim. No tratamento de rochas, né? Vem aí com uma robustez de inovação em produtos, em tratamento. E a gente está aqui muito curioso, mas muito curioso mesmo, nós e o pessoal lá de casa, para conhecer a história da Magnífico, conhecer a história de vocês, de onde vocês partiram, né, iniciaram, para chegar onde vocês chegaram hoje. Vamos lá, contem para nós a história da Magnífico. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, né, para a gente é um prazer estar aqui representando a empresa. A gente está muito feliz mesmo. É uma honra estar aqui com vocês, com amigos, né? E a Magnífica, ela nasceu de uma demanda que tinha, de um tipo de material, que foi quando ela nasceu. E a gente sempre teve a ideia de que, meu pai sempre pregou muito sobre isso, de a gente fazer aquilo que o mercado não faz. Porque o que o mercado faz já está saturado. Então, quando a gente teve esse olhar para o tratamento de rochas ornamentais, foi quando a gente viu que um cliente nosso falou bem assim, cara, eu tô com um problema numa pedreira minha, tô tendo esse material, tá assim, meu material era branco, mas tá tendo muito isso daqui, eu não tô conseguindo tirar essas oxidações e filtrações, e eu precisava resolver esse problema. E foi onde a gente começou a desenvolver alguns produtos. Só que como já tinha um método convencional, ele era muito arcaico e demorava, a gente falou assim, não, vamos fazer algo diferente. Foi onde a gente desenvolveu uma máquina para poder fazer esse tipo de tratamento. Entendeu? Aí que a gente começou a fazer algo que o mercado não tinha. Tanto que foi até engraçado que no início a gente mostrava o resultado para o cliente, e se a gente não mostrasse uma foto do antes ou uma chapa irmã deixasse junto, eles falassem, não, é mentira, não é o mesmo material. Então o resultado foi tão fantástico que causava isso nos nossos clientes. Então foi aí que a gente começou. Através dessa dor que o mercado tinha, a gente trouxe uma inovação. Ok. Perfeito. Agora, Jadson, você falou assim, foi apresentado para vocês uma necessidade, mas eu tenho certeza que vocês não tinham a solução imediata, né? Vocês começaram o quê? Botar o tico e teco aí para funcionar, para criar uma solução para essa necessidade. Foi assim? Isso não veio de imediato? Não. Mas eu aprendi uma coisa, eu gosto de referenciar bastante o meu pai, que eu aprendi basicamente tudo que eu sei hoje com ele. E teve uma coisa que ele me ensinou sem falar, e eu aprendi e verbalizei isso. Tudo que você tiver tempo para aprender, aprenda, que um dia você vai usar. É engraçado que a gente começou o tratamento em 2017. Mais ou menos 2017, final de 2017, a gente começou a fazer os testes. E eu tinha feito teste em outra coisa há um tempo atrás, na época de indústria, né, de tinta ainda, né? Eu tinha feito um teste com um produto. E ele tinha dado um resultado removendo uma oxidação num ferro. Aí eu falei assim, cara, isso aqui é legal. E tudo que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu achava que era legal, eu guardava. E quando surgiu essa demanda, tipo, uns 2 anos depois que eu tinha feito isso daí, 1 ano depois mais ou menos, eu falei assim, cara, eu vou partir daquele princípio. E foi um princípio que a gente começou tudo. A receita já estava pela metade. Já tinha meio caminho andado, como diz o pessoal. Meio caminho andado. É ali que a gente começou. Então vocês eram do segmento de tintas, né? Antes de vir para o setor do mármore e granito. Sim. A gente trabalhou com indústria de tinta há muitos anos. Então, por isso esse conhecimento químico assim tão Sim, vasto, né? Sim. Diante de tantas situações, porque os materiais eles são totalmente diferentes. Tem materiais que tem vários tipos de minerais, né? Oxidação diferente,
manchas, né? Sim. Diferentes um dos outros, e acontece às vezes uma coloração diferente, um rosado no mármore, aí tem um quartzito, aí tem um cristal, e tem um granito, e tem um feldspato. Então, esse conhecimento, então, vocês trouxeram do setor automotivo, né, de tinta, né? Indústria de tintas, Indústria de tintas, e aplicaram o conhecimento que vocês tiveram anos no setor, em outro setor, e usar esse conhecimento no setor de rochas e foi evoluindo, né? Isso daí. Porque como a gente já tinha essa base que era aplicada em outra indústria, a gente falou assim, cara, dá para aplicar, porque às vezes vai mudar só o substrato, né? De vez de ser uma parede ou de vez de ser uma lata automotiva, vai ser uma rocha. Mas a questão de química é muito parecida. Então, a gente já tinha... como diz, com todo o nosso aprendizado, a gente já tinha os caminhos. Pelo menos uma direção. Falei assim, cara, eu sei, eu não tô dando tiro no escuro, eu sei pelo menos para onde eu vou. Sim, sim. E foi ali que a gente começou. Tinha um horizonte, né? Isso. Aí, como a gente tinha esse horizonte e a gente tinha as possibilidades, cara, aí surgiram vários desafios. Então, você fica assim, cara, é isso. É essa linha, tem esse mercado, é um mercado que ele não existe ainda. Então, eu falei assim, cara, vamos se empenhar nesse mercado. Foi onde a gente começou. Queria te fazer uma outra pergunta. Você acha que, por vocês terem vindo de um outro segmento, no início vocês sentiram uma dificuldade para entrar no setor, para as empresas? Porque o setor ele é muito fechado, né? Eu acho que se fosse uma empresa que já fosse do próprio segmento que criasse isso, de repente as pessoas iam olhar com um olhar diferente. Mas para vocês que vieram do segmento, que não era de rochas, vocês tiveram que, de fato, provar a qualidade do serviço de vocês, assim? Foi muito difícil, tá? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque eu lembro, tipo, se os caras falassem, tá, beleza, vocês fazem assim, mas, tipo, quem são vocês? De onde vocês são? Isso. Não conheço. Mas eu lembro que ajudou muito, cara, me ajudou muito. Igual a gente fala, Deus cuida da gente nos detalhes, né? Que ajudou muita gente que, na época que a gente começou a pegar mais isso daí, eu tava fazendo o curso no IFES de técnico em mineração. Ah, tá. Aí na hora que o cara ele ia pra esse lado, aí eu ia pro lado do curso, eu entrava na mineralogia dos materiais. Sim. Aí eu começava a falar de como foi a formação da rocha, como que foi feito, por que daquela oxidação, porque aquele mineral tá ali. Aí já entrava na área onde o cara não dominava. Aí o cara ele já falava, não, você entende. E, tipo, como era um conhecimento básico de introdução à mineração, era um conhecimento básico. Sim. Mas eu sei que a maioria não tinha. Então, isso ajudou muito, porque eu falei assim, cara, deu isso por causa disso. Essa daqui não é uma oxidação, isso aqui é uma infiltração, porque o mineral que está aqui é esse. Sim. Então, esse aqui, o curso me ajudou muito a gente abrir essa porta. Porque o maior problema era só porque a gente mandar o material. Porque depois que o cara mandava, ele viu o resultado e falava assim, cara, é isso. É porque o resultado estava ali, né? Então, eu acabava que, tipo, como era algo que ninguém tinha, tecnicamente, ficava muito mais fácil de eu aplicar após o resultado. O difícil era chegar nesse ponto, de ele ter a confiança de mandar material. Parecia ser algo simples, mas não era muito simples, né? Até chegar a esse ponto. E era muito aquele negócio assim, cara, é bom demais pra ser verdade, será que é mesmo? E esse conhecimento que você adquiriu, ele fez com que você também ganhasse tempo, né? Porque na hora que a rocha chegava para você fazer um teste, produzir o material e fazer a remoção, um conhecimento que você tinha, você já sabia que aquilo se era uma cor natural da própria rocha ou se era uma oxidação, uma filtração. Sim, né? Se era algum mineral. Algum mineral. Que às vezes tem uns minerais que são meio amarelados. Então... Porque senão você ia perder muito tempo, né? Você queria remover algo que era natural, era da rocha. Que não tinha como remover. Você ia ficar ali aplicando um monte de produto, colocando várias vezes na máquina e não ia acontecer nada. E uma coisa que foi pra gente, foi um percalço no meio do caminho, que foi difícil, foi a questão de como a gente não era novo no mercado, a gente não sabia até onde o material poderia ficar bom. Porque, por exemplo, a gente pegava o material, a gente queria deixar ele 100%. Porque, falei assim, cara, tem que ficar 100%, tirar tudo. E ao invés de pegar um cristal, foi um dos primeiros que a gente pegou. E era muito difícil de limpar ele todo, 100%. Só que ele já tinha limpado muito. Aí o cara ficou assim, não, tem que sair tudo, tem que sair tudo. E você, novo, né? Você falou, não, ficamos até uma hora que não deu. Aí a gente conheceu um cara, que falou assim, cara, sei que você já tá bom demais. O tanto que valorizou essa rocha nisso daí, esses detalhes que tá ficando, e o cara tá querendo um milagre. Isso aí não precisa disso. Foi aí onde esse outro amigo começou a ajudar a gente. Falou assim, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem, isso aqui dá pra ir. Sim. Porque senão a indústria, ela queria, tipo assim, da gente uma perfeição que não tinha como entregar. Sim, sim. Nenhum determinado tipo de material, porque já era coisas que estavam introduzidos já nas rochas ali. Cristalizoso junto com a rocha, aquilo não sairia, já faz parte. O óxido de ferro, alguma coisa que está ali, já faz parte do mineral do quartzo ali em si.
Então é praticamente impossível de tirar. Só que, em relação antes e depois, era coisa que tinha que melhorar tipo 90%. Aí o cara ficava insistindo naquela 90%, 95%, aí ficava naquele lá. Porque a diferença absurda de valor se ele ficasse limpinho era enorme. Mas na hora de pagar o seu serviço era... Jadson, você esse cara assim, muito conhecidos no setor, né? Também não só pela remoção, né, dessas oxidações, dessa ferrugem do material, desse desgaste que a rocha acabou tendo com chuva, com sol, intemperismo, né? Intemperismo, e principalmente ali na remoção da oxidação, vocês ficaram muito conhecidos não só por remover, mas o pós. Né? Porque tem muita gente que aplica um produto, consegue remover, mas depois não consegue tirar o excesso daquele produto e acaba tendo um problema lá na frente na produção, o material mancha, o material não seca, fica todo manchado. Dá problema no cliente, dá problema no cliente. E como é que foi isso, assim, vocês desenvolver também esse pós? Você acha que também isso foi muito importante, você se preocupar não só com a remoção, mas com a continuidade da qualidade do material, mantendo a cor natural do material? Sim, sim. Eu lembro de um cliente nosso, um parceiro nosso, que ele falou bem assim, eu preciso que você limpe, mas eu também preciso vender. Então não adianta só você limpar, ficar bonito e eu não conseguir produzir ele para venda. Então limpar é o meio do caminho, né? É o meio do caminho, é os 50%. O outro 50% é você tirar todo tipo de química ali dentro para ele poder produzir e não ter nenhum problema. Então o que a gente mais ganhou velocidade no nosso crescimento foi isso. Que a gente conseguia tratar rápido, conseguia neutralizar ele e entregar para o cliente para ele poder produzir. Então a gente pegou um processo que antigamente no modo convencional tinha um material que demorava até 60 dias. A gente já ficou sabendo de relatos assim, de até 60 dias. E a gente reduziu isso aí para 24 horas a gente ter o resultado de tratamento, né? Aí mais neutralização e tudo certinho demorava tipo 72 horas. Sim. Tudo isso daí. Para fazer um bloco, né, no caso, né? Então, quando trouxe isso pro mercado, isso foi um boom. Aí todo mundo queria fazer e tal, e ficou aquela coisa. E a gente falou assim, cara, vamos pegar. E aí começamos ainda, aí tivemos que trocar de galpão, tivemos que ir para Vitória e começamos a ampliar tudo. Sim. Vocês começaram aqui em Cachoeiro? Começamos lá no Frade. Lá no Frade. Lá na rodovia do Frade, lá. A gente começou lá. Galpãozinho que lá tinha o quê? 600 metros quadrados? Acho que no máximo. Começamos lá, aí fomos lá, daí fomos crescendo. E quando aconteceu essa procura maior, aí vocês já não estavam mais com o mercado de tintas. Vocês voltaram totalmente para o segmento de tratamento. Sim, voltou totalmente para o segmento. Porque o mercado de tinta, ele é bom, só que ele é muito saturado. Então, ele é um mercado muito saturado e a margem é muito pequena. Então, fica difícil de você sobreviver no mercado que... É igual exemplo. Quantas empresas de mármore granito tem aqui no Cachoeiro? Não, com certeza. Tem, sei lá, tem muitas. Tem mais de 1000 na região aqui. Tem muita empresa. Indústria de tinta no estado do Espírito Santo, sei lá, deve ter umas 20. Tô chutando, não é um dado certo, mas deve ter umas 20. Vamos dar um exemplo. E está saturadíssimo. Entendeu? Vende para o Espírito Santo, vende para fora. Mas é muito saturado, então a margem é muito pequena. Por mais que tem todo esse monte de empresa aqui, que vende a nível Brasil também, é claro, né? Sim. A nível mundo, perdão. Mas é melhor, a margem é melhor de trabalhar, tem volume para trabalhar. Então, tudo isso é melhor. Então, quando a gente começou a fazer algumas contas, não precisa fazer muita, não. Você já viu que já era melhor dedicar uma coisa do que outra. Não, com certeza. Com certeza. Vocês optaram pelo melhor negócio, não é isso? Sim. Tá. Vocês relatam para a gente assim, uma história e um case de inovação, né? Vocês são pioneiros nisso, né? Vocês criaram uma metodologia, né? Prestam um serviço, criaram um produto que veio solucionar um problema do segmento. E aí, quando a gente fala de inovação, só para o nosso público entender bem, existia um material totalmente desclassificado, né? Por algum problema, né? Manchas, situações que fazem com que esse material percam até o valor comercial, não é isso? Sim. Com esse tratamento, esse produto ele é retomado ao mercado, só que aí sim, como um material, podemos entender assim, um material de primeira, não é isso? Um material numa classificação boa para comércio. Pensando nisso,
vocês realmente resolvem um problema das empresas, né? Porque quando a gente fala de granito, né, Alessandro, a pedreira, não tem como a pessoa, como é que fala? Escolher ali o que vai dar, né? O que vai dar limpinho. Às vezes tem que tudo, tem que extrair jogou a prancha tudo. no chão, Jogou, tá tem tudo que válido, fatiar e né? tem que... E aí esse produto que vocês criaram tem o poder de transformar uma classificação de um material que possivelmente seria o quê? Seria até descartado aí no mercado. É isso? Teve casos que tinham empresas, né, que eu fiquei sabendo, que tinham pedreiras que estavam já inativas, a pedreira estava fechada, estava parada, porque ela entrou numa frente muito oxidada, muito suja, e tinha blocos que estavam enterrados lá por muita chuva, lama, pela metade. É o cemitério, né? É o cemitério, famoso cemitério das pedreiras, né? Então, com a vinda da Magnífico para o setor de rochas ornamentais, muitas empresas reativaram pedreiras e esses materiais, porque na pedreira tem várias classificações. Tem a classificação aí que a gente fala assim, básica, né? Primeira, estándar e comercial. Mas tem pedreira que tem classificação extra, tem uma que tem ladrilho, então 5 classificações. Então lá tinha a pedreira lá que só tinha de comercial para baixo para ladrilho. E extraíram esses blocos que estavam lá parados, lá enterrados há 2, 3, 4, 5 anos, tiraram esses blocos de lá, serraram, trataram o material e o material que ia se vender aí a 3, 4 dólares o pé quadrado, foi vendido a 20, 30, 40 dólares o pé quadrado. Então, e eu vejo assim, dentro do nosso setor do mármore e granito existem processos e produtos e equipamentos que o setor era um antes desse equipamento e virou outro depois do equipamento. Vamos dar um exemplo. Máquina de fio diamantado. O setor do granito ele era um sem fio diamantado. É o antes e depois do setor setor antes e do depois. Resina. O setor era um antes da resina e depois da resina. Máquina, polideira automática. Era um antes da polideira automática e outro setor depois. E também com a Magnífico também foi a mesma coisa. O setor ele era de uma forma antes do tratamento e depois com a Magnífico, a empresa pioneira no tratamento, ele se tornou outro. Entendeu? Então, assim, isso para todo o setor agregou muito, porque empresas, como eu falei, estavam com pedreiras inativas, voltaram a reativar suas pedreiras. Os materiais que estavam com valor agregado muito baixo, o material foi recuperado e a empresa tinha um faturamento de 1x, passou a ter um faturamento de 5, 10x. Então, isso acabou gerando muito emprego no setor. Materiais que não eram exportados começaram a ser exportados por causa desse tratamento. Então, assim, foi um marco no setor do mármore e granito. Eu acompanhei isso aí e vejo que isso aconteceu mesmo. Até empresas, até que a pessoa não pega a pedreira de cara e vai lá, investe 5, 10 milhões e começa a tirar um monte de bloco. O que ele fazia agora? Ele tinha extraído lá, tinha feito testemunho da pedreira, tudo, estava com dúvida, o material muito oxidado. Aí, agora não, vou fazer o seguinte, eu vou tirar um bloco e pagava uma empresa, ela tirava um bloco, serrava, colocava lá para a Magnífico tratava, ele viu o material depois de tratado, ok, beleza, vou produzir o material. Então, ele já investiu dinheiro no algo que ele sabia que ia dar certo. Ele não investiu dinheiro ele não fazia minimiza o risco, né? Minimiza o risco. Eu lembro de um cliente que tipo assim, cristal é uma caixinha de surpresa, né? Cristal é como matacão, então ele vai variando muito de uma coisa para outra. Não tem como você ter um padrão de tratamento para um cristal. Às vezes o cliente fala assim, cara, me manda a foto do cristal. Você acha que limpa? Eu falei, cara, se você falar que limpa, eu vou comprar o bloco. Eu falei, não, é peso demais para mim. Você dá tomar a sua decisão. Aí o que eu sempre oriento? Faz o seguinte, traz um pedaço. A gente testa aqui, tem qual o tipo de oxidação que tem nele? Tem uma mais alaranjada, mais avermelhada, mais roxeada? Qual que é? Traz um pedaço da pedreira aí, um pedacinho, não precisa ser casqueiro, algum batacãozinho, algum pedacinho aí, traz pra gente. A gente faz o teste, tem uma limpeza muito boa. Eu acredito que vai dar certo. Então, minimiza o risco do cara. Sim. Isso daí, quando é uma coisa assim em relação a cristal. Quando é pedreira nova, geralmente esse cara traz um pedaço, traz uma chapa, desce um bloco para poder fazer. Mas hoje a bola da vez é uma linha de material só, né? Que é a linha do
do Taj Mahal, do Perla Venata, é só a salinha, né? Essa linha Mas aí, né? é interessante falando desse assunto de inovar o mercado, que eu lembro que teve um cliente que chegou, já se vai lembrar, que ele falou assim, rapaz, você acredita que tem um dono de pedreira que ele tá vendendo bloco, falando que vocês tratam aqui e mostrando foto do resultado de vocês, sem conhecer vocês. Não sabe nem quem você é. Não sabe nem quem você Fui é. marcar tá um vendo? bloco lá no Nordeste, assim, o cara, eu acho que não tem nem internet aí, mas o cara fala assim, não, limpa assim, olha aqui, é só você levar lá nesse fulano de tal, olha aqui pra você ver como é que limpa as fotos. Tipo assim, pode comprar o produto, Pode que esse aqui comprar, que resolve esse o aí problema. resolve o Esse aí problema. resolve. Nunca vi um cara na vida. Então um monte de gente, um monte de empresa começou a faturar de novo. Pedreira começou a girar e começou a vender. E foi no momento que o setor cresceu, que foi na época da pandemia. Você né? lembra Sim. disso? O maior crescimento. O maior crescimento foi na época da pandemia. Foi. Foi uma coisa que surgiu aquela demanda imensa de material e a gente estava ali bem posicionado, a gente conseguiu surfar essa onda. Porque aumentou muito a demanda, muita demanda. E eu queria o quê? Para ontem. Não, precisa, vai rápido, vamos. E foi a gente cresceu muito, vendeu muita máquina. E foi Onde surgiu a necessidade de a gente começar a vender onde surgiu essa necessidade. Que não era né? uma prioridade nossa até então. Sim. Mas aí surgiu essa necessidade. Porque a gente ficou naquele dilema. Falei, cara, a gente tem duas escolhas. A gente em reunião, a gente conversou sobre isso. Tem duas escolhas. Ou a gente não vende máquina e fica com o nosso negócio aqui e uma hora vai Sendo aparecer só alguém... um prestador de serviço, né? Não, vai aparecer alguém que vai desenvolver algo parecido e pode dividir isso daí. Ou a gente aproveita agora essa onda e começa a vender máquina, porque os caras querem comprar. É arriscado, mas vamos aproveitar. E a gente aproveitou, vendemos bastante máquina, graças a Deus. E foi muito bom. Muito bom, a gente não tem nenhum arrependimento disso. E hoje, como a gente é pioneiro e está sempre desenvolvendo algo novo, os clientes que estão com a gente, com máquina e tudo, eles sempre colocam a gente como primeiro lugar. Um parceiro mesmo. Como parceiro em primeiro lugar. Então, como acaba tendo que a prioridade deles, do nosso relacionamento com eles, é mais a confiança do que o tratamento em si. Ele sabe que ele pode confiar que vai dar certo. Todos os clientes nossos a gente lida dessa forma. Sim. Então, a gente... tem um ditado aí que um amigo nosso em comum fala assim, rapaz, o boi que chega primeiro bebe água limpa, né? Então, é muito isso daí. Cara, se você parar de desenvolver, uma hora você vai estar tomando água de todo mundo. Eu queria entrar nesse assunto porque eu sou novo, né? Tenho 20 anos de setor. Entrei em 2005. E eu lembro que em 2005, olha só como é que são as coisas. Eu lembro que em 2005 eu chegava em algumas empresas, as empresas deitavam as chapas e colocavam granalha na chapa para a chapa ficar oxidada. Com aspecto oxidado. Aí 20 anos depois, 15 anos depois, já se vende quer material tirar a oxidação da chapa. Então, assim, o setor do mármore e granito, ele não é estático. Com o passar do tempo, ele vai mudando. Sim. E a gente vai percebendo que vocês também estão fazendo isso, vocês estão se adaptando à mudança do mercado. Por exemplo, chegou um material novo. Vamos pegar, traz para cá, é um desafio para vocês. Vocês ficam 24 horas em cima daquilo ali, faz um teste, faz outro. Fala como é que é esse desenvolvimento aí de vocês aí, de pedreira nova, de clientes novos, igual a Magnífico tem sede aqui em Cachoeiro, tem sede lá na Serra, né? Tem grandes empresas lá para serviço com vocês, como a Zuc, entre outras empresas. Como é que funciona isso aí, esse laboratório? Como é que funciona esse desafio? Esse desafio. Cara, esse desafio hoje ele é dividido mais nas nossas empresas, né? Na empresa aqui de Soturno e em Vitória, lá no Civit 2. Lá onde nós fazemos nossos testes, mas hoje toda a nossa produção hoje, o nosso parceiro que tem as máquinas, que são nós que prestamos serviço para ele dentro da empresa dele nas máquinas. A nossa capacidade de produção hoje é de 110 mil metros quadrados mês. Sim. Que a gente tem lá e tal, e produz materiais que já estão validados no mercado. 110 mil. Quantos mil metros quadrados vocês já produziram até hoje, desde a fundação? Você sabe disso? Uns 3,5 já. Já uns 3 milhões e meio. 3 milhões e meio de metro quadrado. 3 milhões... Com o percentual de acerto de 99,8. Não vou dizer 100% porque sempre tem percalço. A gente trabalha com mão de obra humana, né? Então vai ter sempre uma coisa ou outra que vai acontecer. Todas as situações que a gente tivemos que foram muito poucas foram resolvidas. Foram resolvidas. A gente chegou junto, resolveu, alinhou e foi. Sim. Então você está me falando que vocês produziram do início, desde de 2017, 2018, desde a fundação, até o dia de hoje, 3 milhões e meio de metros quadrados. De rocha tratada. E só teve... Uma porcentagem muito pouco. 0,2 no máximo. Parabéns, cara. Parabéns.
Graças a Deus. Porque a gente eu sempre fui muito muito cara muito... Aí nós não estamos falando de preço, né? Nós estamos falando de valor, Sim, né? os números falam, né? Então eu sempre vale fui muito a pena sistemático você com arriscar isso. a Sim. pagar um pouco mais barato para, né? Porque você eu tenho uma empresa, eu compro um material, um quartzito, gasto 100, 150 mil no material, gasto mais 70, 80 mil para serrar, não sei quantos mil para polir, e tudo, aquela mão de obra, resina, abrasivo, vai ovar o contêiner, frete marítimo, frete rodoviário, documentação, para correr o risco de estar lá no meu cliente ficar insatisfeito. Aí eu vou naquilo para eu economizar que é R$5 mil, não, num bloco esquece, eu gastei não. 200, eu economizo 5 mil. Não, a conta com o risco não de fecha. virar 300. Ei, a conta não fecha. Tem bloco de quartzito, tem bloco de cristal aí, que nós estamos falando de R$500 mil, R$700 mil. Até bloco aí, outros materiais, até R$1 milhão, né? Então não vale a pena essa economia aí, não vale a pena correr o risco, não. Mas isso pra gente foi muito difícil no início, pra gente implementar isso aí. Por quê? Porque, um exemplo, eu faço no método convencional no rolinho. Fica R$4 para poder fazer no rolinho. Aí eu fui levar uma coisa lá que custava 15 vezes mais. Aí o cara, não, peraí, se eu faço aqui, fica esse valor, como que você quer que eu pague isso? Eu falei, mas quanto tempo você demora? Você tinha que justificar, né? Falei assim, mas quanto tempo você demora para poder ficar pronta? Eu falei assim, a gente entrega com tantos dias. Quantos 1.000 metros de Falei assim, e qual a qualidade? Falei, mas é a qualidade. A nossa qualidade ela é pelo menos 50% melhor. Agilidade, né? problema. Então, tipo assim, foi... Cara, para poder implementar isso aí deu trabalho. Mas depois, falei assim, cara, beleza. Aí, cara, esse argumento era o melhor de todos. Falei assim, não pago. Não falei assim, tá, beleza. Você paga, sei lá, 3 milhões, 4 milhões num tiá importado. Você paga 8 milhões na politriz. O tiá serra muito rápido. Com 8 horas, 6 horas serra o bloco. Que antes era no convencional, demorava 6 dias. A politriz pule uma chapa por minuto. Ou, sei lá. 1 metro por minuto. E aí, beleza. Aí tudo é muito rápido. O forno, a linha de resinagem, tudo muito bom, tudo muito lindo. Aí pra tratar 60 dias. Quando chega nessa etapa, nesse pedaço... Não tem né? galpão. Dá gargalo. Não, e não sabendo ainda se vai dar certo, né? Que é o decorrer dos dias, né? Que você vai vendo. E sem falar na quantidade de capital empatado que ele tem que ter ali de bloco parado para poder fazer, entendeu? Pra fazer esse girar. Por exemplo, se ele vai exportar 2 blocos daquele material por mês, ele tem que ter 10 blocos no giro. Sim. Por causa da demora. Mas o tamanho do lugar, tipo assim, não tem uma 100%... Imagine, ele depende 100% da mão de obra humana. Então, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande, com certeza. Já na máquina, não. Você tem a mão de obra, mas a chance de interferir no resultado é menor. Então, foi aí que foi onde a gente conseguiu entrar e falou assim, cara, você vai ter giro. Aí o cara conseguiu entregar o material primeiro do que o concorrente, conseguiu, foi indo, até que criou essa cultura. Né? Aquela que é ditado, né? O maior não engole o menor, mas o mais rápido engole o mais lento, né? É isso aí. Mas aí vocês chegaram ao ponto lá do próprio cara da pedreira tá indicando vocês, sem nem saber quem são vocês. Porque o cara falou bem assim, porque o cara ia lá comprar bem assim, falou, não, esse bloco aqui, ele é, comercial, né? Não. É de primeira. Esse aqui é de primeira. Não, mas ele tá oxidado. Falou, não, mas esse cara aqui, ele deixa ele assim, ó. Aí o cara não conseguiu, foi ruim pro comprador, pro marcador, porque ele não conseguiu mais tirar desconto em algumas situações. Sim. Às vezes eles tinham desconto só do tratamento. Ou seja, vocês começaram a agregar valores até lá para quem vende. E pro dono da bloco. pedreira era bom porque você ia na pedreira comprar um bloco. Até trazer aquele bloco, até serrar, até tratar, até polir, fazer tudo, demorava 90 dias para voltar para comprar outro bloco. Muito mais rápido, ele volta. Muito mais a compra rápido. recorrente é rápida. A compra recorrente ela é muito mais rápida. Isso aí. Sim. Então, esse que foi um diferencial assim que é onde abriu as portas mesmo. E a gente conseguiu entrar com força total. Mas é interessante essa questão da confiança, assim, né? Confiabilidade, né? Do setor com a gente. Com decorrer, eu acredito que foi no decorrer de 2020 para cá, né? A gente criou essa confiança, que o pessoal ficou mais tranquilo. E sabia que, tipo assim, eu coloco ali, eu resolvo, já estão ali mais de ano já fazendo esse sistema. Foi quando um ano que a gente vendeu para nossa primeira máquina também, que a gente ficou muito resistente, a gente até não quis vender depois. Mas eu lembro que depois a gente tinha colocado como regra, a pessoa que queria comprar a máquina, ela ficava 6 meses tratando com a gente para ver se realmente valia a pena para ele, para depois ele fazer. Sim. A gente nunca vendeu máquina para ninguém. Porque aí, assim, quero comprar uma máquina. Não. Eu lembro até hoje que aí dava 1, 2, ele não queria comprar muita máquina, dava 3, dava 4 meses, não, já quero a máquina. Não, até 6 meses. Porque aí ele já tinha tava que produzir o material, máquina. tinha que
Isso, tratar o pra você- material, mandar pro cliente esperar uns 3, 4 meses para ver se não ia Sim. acontecer Isso aí. nada pro cliente. Então, tipo assim, ele fala assim, É. cara, por tudo que vai acontecer aqui, a gente opta por essa forma, poderia querer te vender uma máquina logo para querer ganhar algo em cima disso logo, mas não, a gente quer mais que você crie essa confiança no nosso trabalho em si, né? E gerou isso, graças a Deus, até hoje, né? É, porque daí minimiza o risco, né? Pra ele e pra gente. Então, você cria um relacionamento. Fica mais fácil de saber como que ele é com a empresa dele, como que Olha, você é com a sua empresa. Então, Pra é uma gente coisa validar mútua, o negócio, pra gente ficar mais à vontade com o negócio, foi mais de um ano pra gente validar ele. Mesmo a gente sabendo, já deu resultado. A gente foi fazendo teste, foi mais de um ano. E esse caminho ia gerando segurança, né? Sim. Para ambas as partes, né? E E acaba vocês sendo já a não precisavam consequência. provar mais. O próprio cliente já estava Sim. tendo a prova ali da... Sim, mas é aquilo que a gente tinha que provar pra gente mesmo. Sim. É. O teste do novo produto, o teste do novo disso, daquilo. Sem contar aquilo que a gente ficou lá no início, o cara falou assim, não, isso aqui tá bom pra vender. Beleza, vendeu, foi. Mas pra gente não parava de testar. Pô, não, eu acho que agora eu consigo foi. melhorar. Não, e sempre tava melhorando. Então, tipo assim, acabava tendo isso enraizado, né? De querer trazer algo melhor também. É, Tá contente foi com bom isso. vocês tocarem nesse assunto, que eu gosto muito assim de entrar assim na mente do empreendedor, né? Eu sou fissurada por empreendedorismo, né? Eu gosto de entrar lá na mente. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido o processo de vocês. Foi muito rápido. A E meio a ideia uma crise, né? foi muito A rápido, maior né? crise mundial. Né, das É, maiores. e algo assim totalmente inovador, é claro, vocês não tinham um parâmetro de comparação, vocês não tinham, vocês tinham um outro segmento, né? Mas nesse aqui vocês não tinham, né? Não. Em algum momento vocês falaram assim, meu Deus, acho que esse treino vai dar certo. Acho que a doideira nossa, alguma coisa Aquele assim. frio na barriga. Aquele sentimento que fala assim, nossa, porque eu imagino. Gente, o segmento de rochas, eu gosto muito de falar isso, né? Até nas aulas lá, para os alunos lá do segmento de rochas ornamentais, a gente fala, não tem nada de R$100 nesse segmento. Não, É tudo muito, né? É tudo caro. muito caro. Sim. E vocês ali no meio disso. Não passou pela cabeça de vocês, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Passou? Eu acho que... Pode responder. Vai lá, Donai. Pode falar que ele é financeiro. Mas É o homem certo para falar, né? Mas eu ia falar, acho que o Jato vai concordar comigo também. Eu acho que constantemente vinha isso à cabeça. Só que Deus ele vinha de uma forma tão grande assim que aliviava isso de um dia para o outro. Às vezes a gente vinha com esse medo, às vezes a gente só bastava dormir, acordar no outro dia e aquela paz vinha de novo. Que tipo, tava no caminho certo, tava ali, era só continuar perseverando que ia dar tudo certo. Porque surgia esse medo, né? Porque como a gente cresceu no meio empreendendo com meu pai, eu já trabalhou acho que fora, mas quando eu era adolescente, eu nunca trabalhei A gente fora. sempre trabalhou em família. Então a gente sempre trabalhou junto. Então a gente sabe o que é altos e baixos, entendeu? A gente fala assim, meu Deus, será que tá certo? É um risco muito alto, igual você falou, é um investimento muito alto e o retorno não era tão alto pra gente assim como o pessoal ganha, né, em cima da recompensa por tratar aquilo ali. Então surgia esse medo, assim, eu fiz um mês de trabalho, um erro aqui acabou com o meu mês. Dependendo, assim, no início era muito assim. Então a gente, o que eu via, eu sentia muito isso, a gente conversava sobre isso muito família também, né? Era a paz de espírito ali, Deus ali, reinar ali, a gente ter calma que ia dar tudo certo no final das contas. Mas é isso aí mesmo. E eu lembro que no início, como todo início, é difícil, né? Então a situação financeira não era muito boa quando a gente começou. E a gente tinha algumas coisas que era como diz os mais antigos, era meio que feita a machado, né? Sim, Então algumas coisas isso aí. eram mais arcaicas, né? Sim. Aí eu falava aí a gente olha hoje, né? A gente fala bem assim, fala assim, cara, naquela época lá, quando a gente trabalhava assim, não tinha muita segurança, eu tenho certeza que Deus deixava ali uns 4, 5 anjos ali, segurando, guardando a gente ali. Eu sou prova viva disso. Porque, cara, era muita coisa assim que não é porque a gente não queria fazer, porque não tinha como, no início, não tinha como gastar mais para entregar um resultado, para daí começar a girar. Então eu falei assim, Senhor, a gente é o que a gente tem. Então vamos embora. Não deixa quebrar, não deixa... E vocês devem ter investido muito, porque a máquina era muito grande. Como é que vocês fizeram a primeira máquina? A primeira deu certo? Uma grandona, teve que desmontar, montar várias vezes. Como é que vocês fizeram? Conta isso aí. Cara, a primeira que a gente fez foi uma coisa assim tão bizarra, assim. Tão bizarra. Acho que dá pra abrir, né? Como é que a gente fez a primeira, né? A gente fez ela de madeira, cara. Não. Que era o recurso mais Não, importante. você De madeira. ouve isso, pai. A gente fez ela de madeira. Ei, Isso é prova de fé. Isso é prova de fé. De madeira. A gente fez ela de madeira, revestiu ela com resina por dentro e fomos fazer o primeiro teste. Cara, deu tudo errado. Vazou pra tudo que é lado e a gente lá no fundo tentando tirar o produto. Não, e vai e remenda e vai, é certo. Remenda Conseguimos e fazer sai. um pacote. Conseguimos fazer um pacote de teste, isso, eu lembro. ó. Eu lembro de um dia que eu acordei com meu pai, que a gente foi violar de madrugada, acho que era 2 horas da manhã. Aí meu pai, já está vazando. Cara, eu fiquei até 7 horas da manhã, esgotando ela.
Porque a gente tinha que aproveitar o produto, né? Sim, A sim. gente aproveitava o produto e tal, o negócio lá. Aí olhando assim o dia amanhecendo, eu falei assim, vai dar certo. Só que eu olhava pro projeto assim e falei assim, cara, não tem como isso dar certo, cara. Só que a gente precisava. Só que aquilo é que a gente precisava para entregar o resultado para poder validar para um cliente. Sim, porque daí um sim. cliente ia investir. Sim. Aí a gente faria de outro jeito. Sim, Porque sim. se é uma coisa que, cara, quem mexe com o negócio sabe disso. Se você chega com uma ideia para um cliente, você pode ser a melhor ideia do mundo. Você tem que provar para ele que... Não, você tem que provar sim. Mas se você não você tem que provar com um produto pronto. Se você não tiver condição nem de provar o produto, o cara quer aquilo de graça. E aquilo te custa muito lá na frente. Custa. Então a gente falou bem assim, cara, a gente tem um recurso aqui para montar uma coisa que a gente sabe que ela não vai dar muito certo por muito tempo, mas eu consigo entregar o resultado que ele quer. Depois o resultado que ele quer, falar assim, agora eu preciso de X de investimento. Porque eu entreguei. Se eu não conseguir entregar, o cara fala assim, eu te dou, você quer X, eu vou te dar X, mas eu quero ser sócio. A gente não queria um sócio, a gente só queria um investidor que devolveria o dinheiro com o trabalho. Sim, Porque sim. a gente não queria ninguém se meter no céu para poder ficar lá, como é que você faz, como é que isso, faz isso. Sim. E tal. Então foi por isso que a gente apelou pra isso daí. E a gente conseguiu entregar. Foi engraçado, cara, que. Sabe, De a gente madeira. conseguiu entregar a chapa tratada pela metade. Então, literalmente, só metade que deu pra tratar metade assim. de um É, metro porque vazou. Mais pra baixo. Vazou, né? Só que era onde estava mais oxidado. Eu falei assim: olha aqui, cara. O resultado tá aí. O resultado tá aí, ó. Você que está assistindo o nosso podcast, presta atenção nisso. Nós estamos falando de uma empresa pioneira do setor de rochas ornamentais aqui, tá? Que veio para o setor e transformou o setor. Olha a história, olha o case de sucesso, olha o que eles passaram no início. Isso serve para você, que às vezes você tem um projeto, você é uma pessoa muito inteligente, Deus está te dando sabedoria e você está na mesma situação que eles passaram. Você está ali no meio do caminho, às vezes você desiste. Não desista. Vá até o fim. Continue, seja perseverante. Tá vendo? Podcast ponto a ponto business, ó. E às vezes a gente fica esperando isso daí. Não, eu preciso ter isso para poder fazer uma coisa 100%. E às vezes não vai dar para fazer o 100%, só que a gente fica esperando e às vezes a gente perde o time Cumpriu do o negócio. propósito, né? Mas ele pode Então, cumprir o propósito. cara, no a gente momento. tem o quê? A gente tem um Fusca, cara, vai levar onde eu quero ir. Não é uma Hilux, mas vai levar onde eu preciso ir. Sim. Então eu vou nele. Então, e às vezes a gente fica muito esperando. Não, cara, vou esperar, porque na hora que chegar, na hora que der isso, aquilo. E às vezes Na hora que você eu perde. tiver o recurso. Você perde o time. Na hora que, né? A gente trabalha perde. É a muito- famosa frase, né? Como é que é? Coloca o pé que Deus coloca o chão, Chão, né? isso A aí. gente- a Hebreus gente- 11, né? Sim. A gente Você tem que colocar o pé. não tem trabalha como. muito com gestão, né? Eu e Penha, com a Grow. E a gente sempre ouve muito isso em treinamento que a gente aplica, em treinamento que a gente vai também fazer e tudo. Comece. Começa, cara. Dá o primeiro passo. Eu não tenho escritório, eu não tenho carro. Cara, começa. Começa. Entendeu? Às vezes a pessoa fica no medo, fica esperando, né? A gente até mudando o assunto aqui. Casamento. Às vezes a pessoa fica assim, fica empurrando 1, Sim. 2, 3 anos, 3 anos. Aconteceu um caso desse, né? É. Com o Alex, né? E Alex, tá esperando o quê pra casar? E o cara hoje Entendeu? casado e tem 2 filhas lindas. Tá vendo? Ele falou assim, São cara, projetos, a né? melhor coisa que eu Projeto. fiz foi o isso. passo, tem que dar o E é passo. isso. É. E as pessoas às vezes ficam esperando alguém dar o passo por ela. Mas aí você faz, só que você pergunta pra ela, o que você tá esperando? Cara, eu tô esperando eu não sei. Pois é. Alguém me falar, vai? Então isso a gente É tomado pelo medo, né? porque eles têm medo. tomado pelo Cara, medo. mas dá errado, cara. A chance de dar errado é tudo. É uma coisa que eu falo muito com o pessoal que tá perto de mim, com a minha esposa, com todo mundo que tá próximo de mim. Eu falei assim, cara, esse tipo de coisa aqui só acontece só com quem tá vivo, cara. Quem tá morto não tem esse tipo de problema. Então vambora. Mas uma coisa que a gente fala muito também é que é muito mais fácil empreender com Deus junto. Não, com sim, certeza, muito né? Você que não tem, tá perdendo. Com certeza. Porque às vezes a gente vê, igual a gente falou, né? No meio da adversidade, das circunstâncias, você vê aquela luz no final do túnel e fala, vai dar tudo certo. Mesmo que deu errado, você vê o que tá olhando assim, cara, visualmente falando, não faz sentido nenhum continuar daqui. No meio daquela Da tempestade, tempestade, ele isso- chega, ela se acalma. Isso aí, Né? Você o vem seu a coração dança invade, brasileira. Pode vir, invadido por vem. paz. Igual, imagina, você tratando o material e vazando o produto. Imagina, na máquina, E olha isso só, era de desperdício, madeira. né? Desperdício, Era desperdício, produto né? Não, a gente caro. conseguia aproveitar, só que, tipo assim, o trabalho que dava e tudo, e cair. Atrasava a produção. Você meio que era bem manual, né? Era o balde segurando lá, jogando em cima de volta, e pegando e joga e vai, vambora. Rapaz, você tinha que ter tirado foto dessa chapa e feito um quadro. Entendeu? Eu acho que eu tenho uma foto de uma chapa Então, dessa daí, isso, cara, ainda. guarda e faz legal. um quadro. Igual eu acho que o seu Benjamin tinha um tiar de O madeira, tear, né? o tear de É, o madeira. primeiro Nossa, tear de primeiro. madeira, Lá ele em tinha. Ah, então, Redonda. não, então é Aí, de normal usar madeira. madeira no setor. É, Essas máquinas com máquina de madeira. Se Olha o aí seu pra você ver. Benjamin começou a mexer de madeira, você não pode começar. Ué. Eu lembro até hoje que
Na mesa da dificuldade, eu lembro que uma vez a gente precisou de fazer um mezanino. Aí eu e meu pai fizemos esse mezanino de madeira, né? Aí eu lembro que ele falou assim, a gente já fez aquele mezanino de madeira, já fui carpinteiro quando eu era criança. A gente consegue fazer Consegue essa máquina fazer. de madeira. E fizemos, ficou assim, ficou lindo, ficou perfeito. Falei assim, nossa, muito Ficou bom. Nossa, funcional. Só não segurou o produto. Só não Igual a gente segurou. queria segurar. Não, mas, tipo, cara, gente, sério. Pela estrutura que a gente usou e tudo que a gente usou, tipo assim, vazou muito pouco, cara. Porque eu falei assim, cara, isso vai dar muito ruim. Mas vamos E Jades, quero te fazer uma pergunta. No valor de hoje, quanto que custava esse material? O material que a gente fez lá, Era um quartzito? Era um material $200 usado? o metro. $290. Não, $200. $200 Na metro época, quadrado. Na época. Meu Na época, né? Deus Isso aí do em céu. 2017, né? Época que o dólar tava lá em cima. Acho que também. você não tava nem preocupado da máquina quebrar, não. Você tava Você tava preocupado preocupado. em quebrar a chapa. Quando o cara falava o valor do material, eu já ficava assim, cara, não vou pegar. Não vou manusear esse material. Falei, gente, na hora que... pode, né? Mas aí foi indo. Mas uma coisa que o Donai falou sobre empreender com Deus, era isso pra gente era tão real, que eu lembro uma vez que estava com um problema pra gente poder alinhar a nossa máquina, a gente ficou até tarde, fomos dormir. Aí meu pai me acorda às 5 horas da manhã e falou, Jadson, eu sei como é que a gente vai fazer pra resolver. Eu falei, como? Deus me deu um sonho. A gente vai fazer assim, assim, assim. Cara, e a gente usa isso até hoje. E não foi nenhuma nem duas vezes. E da vez da minha mãe? Aí a gente tava lá, cara, um final de semana inteiro quebrando a cabeça. Um negócio Vazando dando também, errado. assim. Dando E já era validado o negócio, só que ainda continuava dando vazando. dando errado. Aí minha mãe passa. Tá eu, com a Donai, meu pai e o Rodney. Assim, olhando assim, já com aquele semblante assim, derrotado, Cabelo né? em pé. Aí já de tanto passar a mão assim, ó. Não dormindo. E aí, na hora que minha mãe passa assim, falou assim, o que tá acontecendo? Falou assim, o problema é assim e tal. Daí ela falou assim, mas se vocês fizerem assim... A gente olhou um pro outro. Cara, a gente assim. olhou um pro outro. Primeiro a gente se sentiu assim tão desprovido de inteligência. Depois a gente agradeceu, mãe, muito obrigado. Você veio aqui de Deus e nos deu essa instrução. Que até e hoje foi é assim, Até hoje e é até assim. hoje mudou um pouco, né? Mas o princípio é o mesmo. É o mesmo. Quando vocês falam assim, vocês citaram o nome do pai de vocês por várias vezes, né? Sim. Eles citaram o nome do pai. Vocês o têm como referência na vida, nos negócios de vocês? Com certeza. Sim, com certeza. Principalmente de perseverança. É. E o meu pai, ele, cara, poderia estar o mundo caindo. Meu pai ele nunca abriu mão de princípios. Eu lembro Isso que. é eu lembro que. E eu lembro que o mundo caiu, tá? Eu lembro. E uma coisa que era bem característica também que eu nunca esqueci, em meio a tanta dificuldade que a gente estava, independente de qual área a gente estava trabalhando, mesmo passando dificuldade, sempre tinha uma família que a gente estava abençoando. Eu não Sim. esqueci isso. Sim. Sempre tinha uma família, mesmo estava em dificuldade, sempre tinha uma família que a gente estava abençoando. Sim. Aí, e isso me pegava muito, desde criança eu lembrava disso. Eu É. lembrava de uma família que lá eles no ajudavam. Pastor Eliel ainda, que era tipo assim, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Situação bem difícil, eles... Então, sempre estavam com o coração assim para abençoar, né? E isso com certeza, para mim, é reflexo da minha vida hoje. Eu vivo dessa forma também, o Jadson também vive dessa forma. Sim. Mas sem dúvidas, tanto como um empreendedor em si, por perseverar, Como que homem até também, né? hoje, até hoje. E ele faz parte dos negócios com sim, vocês, sim. né? Hoje Sim. ele não quer, não. Às vezes ele já reuniu alguma coisa assim, É, não, resolve aí. Porque ele tá desenvolvendo outras coisas, gosta de né? desenvolver. Ele não para de E tem um desenvolver, projeto muito né? grande. Ele tá acabando de... É. Já tá validando o projeto já. É um projeto muito grande, que é outra coisa fora o setor, que é ligado ao ramo de energia. Já tá validando isso daí. E ele não para, tipo assim, de inovar, né? De criar alguma coisa. Ele, não, Vai fazer ele 60 fala que anos agora... já. Ele fez 59 agora, né? Sexta-feira. Ele falou que vai dar uma desacelerada agora, curtir mais os netos e tal. Mas, tipo assim, dá uma desacelerada, Acho mas não difícil. para, né? Vai para o maninho aí já tá agoniado. Né? Mas ele, tipo assim, por mais que ele não tá, a gente tá à frente 100% da empresa, mas sempre tem Tudo um que a gente vai fazer, conselho, a gente sempre se reúne, Sim, sempre fala, sim. porque, cara, não adianta. Experiência. Eu tenho já a minha cabeça formada em algumas coisas, mas uma experiência de alguém que tá aí há mais tempo. Mesmo que a gente é sempre saiba o válida. que fazer, A é gente bom. sempre conversa. É bom a gente conversar É também. como deixar. se ele endossasse, né? E esse É. endosso dá segurança para vocês. E o né? respeito também. É mais Eu pelo acho que são- respeito. Cara, o eu respeito e- o que o senhor sabe. Então eu Sim. preciso ouvir. Que legal. Não que eu quero transferir a decisão que eu vou tomar pra você. Não, meu pai Não, falou pra sim. fazer isso. A Não, responsabilidade, A né? responsabilidade, Algumas isso aí. vezes eu preciso de ir em algum lugar ou outro, igual aconteceu umas semanas atrás aí. Ele, não, vai lá, vai só você. Eu falei, não, vamos lá, gente e tal. Aí vai, aí às vezes ele fica assim, eu falei, não vai, mas é interessante também. E pra mim tem sido muito bom também, né? Sim. E é bom porque, tipo assim, a gente fala a mesma língua, né? Então a gente precisa. Sim. Então tem hora que você fica meio assim. Que às vezes a gente não tem aquela experiência 100%. Fala assim, e aí, o que você acha?
Tá sendo isso aqui, e aí? E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas tomam um baque, né? Tipo assim, família, como é que vocês conseguem e tal? Filho, pai. Gente, não é fácil. A gente sabe, a gente viveu isso tudo. Sim. Gente, não é fácil. Mas é possível e no final das contas, cara, é muito prazeroso. Muito prazeroso, muito gratificante. Prazeroso. A gente saber um olhar pro outro e conversar, a gente conversar ali, ter o respeito. A gente compartilhar das vitórias, das guerras, das lutas. Eu acho que isso que é o crescer junto. Eu acho que o mais difícil, assim, né, no sentido de, às vezes, a pessoa entender, assim, de trabalhar com ramo familiar, é ter seu respeito. Tanto eu respeitar ele como pai, ele me respeitar como filho. Então, acho que isso aí cria um laço muito forte, né? E foi o que a gente criou no meio da dificuldade. Sim, a gente criou um vínculo de respeito, entendeu? Então, isso foi incrível. Porque o meu pai, ele sempre falou assim, cara, vocês... Eu lembro que desde o início ele falava, né, vocês são os meus sócios. Mas na época a gente não tinha muita coisa não, né? E ele honrou isso daí, desde o início. Então, hoje a gente está ali, hoje a gente está... a gente tá onde a gente está, é porque Deus fez uma promessa para ele. E Deus fez promessa para nós também, que nós estamos vivendo também. Mas tudo começou porque Deus prometeu a ele. Sim. Entendeu? Então, o nosso reconhecimento de saber que está com ele e de trabalhar junto em família, porque é o que Deus nos concedeu agora, foi o mais incrível de tudo isso daí. Eu lembro que na minha transição, como eu sou um pouco mais novo, no início eu era mais novo, né? Tipo, uns 20 e pouquinho e tal. Aí às vezes eu sentia algumas coisas que eu queria falar, não sabia como falar, e ficava meio receoso com aquilo, e parecia que a luz parecia só na minha cabeça, eu ficava com medo disso. E às vezes eu falava e ficava não sabendo lidar com aquilo, e eu lembro uma vez que eu falei com ele assim, eu acho que é melhor não falar e tal. Ele falou assim, não, fala, porque uma vez que você falou, fez eu desmarcar a reunião, que faltava pouco tempo para eu ir. Aí eu falei, então tá no caminho certo, então... Porque às vezes tipo assim, as mentes validade, juntas, entendeu? Sim, tipo a palavra, sabe? Sim, a gente não é que tipo assim, eu ia solucionar algo, mas a gente em 4 ali, as cabeças falavam assim, cada um pensava de um lado diferente. O que aconteceu na questão da minha mãe, que apareceu ali, deu a luz pra gente, e a gente achando... Sim, eu vejo que na composição, né, de funções lá na Magnífico Group, acho que o pai de vocês o seu Adonis teve bastante sabedoria, né? Sim. E saber que cada um é melhor em cada segmento, em cada aptidão. De cada um, né? E ele foi, assim... Assertivo, né? Cirúrgico nisso aí, né? Foi você mais na parte de desenvolvimento e tal, Adonai mais na parte de finanças, né? Administração, e o Rodney mais na parte de equipamentos, das máquinas. Então, esse casamento aí que vocês fizeram, assim, deu assim, perfeito, né? Sim. Mas um pai conhece os pai filhos. Conhece. E é legal, porque a gente tem total ciência disso, eu tenho total ciência disso. Que é como se os 3 juntos fossem o Doninho, como o termo mais específico eu falo, o Adonis. A gente junto sabe que o potencial é muito maior do que se fosse separado. Sim. Entendeu? Eu sei que eu preciso do Jato, o Jato sabe que precisa de mim, o Rodney sabe que precisa de mim, eu sei que preciso do Rodney. Então isso acaba criando uma união muito maior também. E vocês confiam um no outro e cada um vai estar fazendo o seu. Fala pra mim, Adonai, como é que foi pra você aí como... né, gestor financeiro, responsável pela parte administrativa da empresa, você tá começar com 3, 5 parentes e depois ir para uma empresa lá com 100 funcionários. Como é que foi isso? A respeito até de você lidar com aquele movimento, aquela quantidade de boleto, faturamento, aquela coisa toda. Eu acho que conseguiu absorver o grupo maior, isso? pessoas, o grupo maior, né? mais responsabilidade. Os problemas aumentam, Sim, os desafios também. Sim, a gente do ano de 2020 para 2021, a gente, eu acho que 5 vezes mais aumentou o nosso faturamento. Tipo assim, então foi assim, algo absurdo que teve o nosso financeiro precisava de crescer algo, não tinha. Então a maior dificuldade de demanda foi achar pessoas qualificadas. Máquina para produzir a gente tinha, mas do financeiro ele tava tipo assim, a gente era um leão na frente no operário ali e nosso financeiro tava assim, uma ovelhinha um gatinho precisando de ajuda. A gente não sabia como fazer e Deus foi mandando pessoas, graças a Deus, pessoas que realmente são de Deus ali, pessoas pastores e tal, pessoas que eram envolvidas assim. E foi amadurecendo esse meio. E graças a Deus, hoje eu tenho pessoas que me ajudam assim, que sem eles eu tenho certeza que a gente estaria perdido. São pessoas que sempre são pessoas leves, né? Que a gente tá ali, quando a gente não tá falando de negócio, a gente tá falando das coisas de Deus. E pessoas de princípios, né? Sim, isso é importante. Então, isso me ajudou demais.
E tranquilizou, né? Porque acaba indo porque eu sou assim, eu fico mais com medo. Ai, a gente vai investir, não sei o que lá, vai e tal. Eu acho que ele a ordem natural ficou pro meu lado. É meio que uma decisão fica com ele. Fala assim, aí, vai ou não vai? Pô, se eu falar pra ir, nós vamos gastar aqui. Mas se eu falar pra não ir, ele talvez não vai conseguir crescer. Aí você fica... Aí assim, a gente sabe, igual esse crescimento que a gente tá tendo da ampliação agora, foi assim, um tiro assim, que Deus falou, a gente foi assim, vamos, e Deus falou, vambora, aí vamos. Eu lembro até hoje também que no meio da negócio da guerra da Ucrânia, junto com um pouco da pandemia, que o final de pandemia, que deu assim mais uma puxadinha na crise, a gente ia começar a investir e Deus falou assim, não. A gente ficou assim, não, mas como assim? Tá crescendo, estamos vendendo máquina, tava num auge assim lá em cima. Aí não. Porque a gente não para. O crescimento era literalmente... Foi muito rápido também, porque o que chegava a gente já investia. Chegava a gente já investia. E foi indo para aproveitar o tempo. Aí a gente, não, então tá bom. Aí daqui a pouco começou a aparecer as coisas. Aí a produção fez isso aqui, ó. Eu lembro que acho que foi o ano de 2023, ele deu um baque. A gente entendeu. Foi. Cara, essa é a vantagem de estar empreendendo com Deus. O setor ele deu uma... Aí a gente veio com essa ampliação agora na questão de polimento também e tal. Sofrendo algumas adversidades e tal, mas é muito gratificante a gente ver tudo crescendo e vindo, né, da forma que Deus tem abençoado e tal. Falando um assunto aqui, as pessoas que acompanham vocês na rede social, a gente vê que vocês têm costume de fazer culto, né? Sim, na empresa de vocês. Fala pra gente aí esse diferencial de não só cuidar do bem-estar financeiro do profissional que trabalha com vocês, né? De estar pagando bem e tudo, dando todos os subsídios, mas também cuidar da parte espiritual. Isso para vocês faz um diferencial muito grande dentro da empresa? Sim, com certeza. Porque às vezes tem empresa que não tem esse costume, né? E que de repente pode começar a ter essa prática, né? Isso faz a diferença. Tanto que a gente deixa num horário já de trabalho dos meninos, né? Geralmente é no horário de 8 às 9, né? Ele fica livre para estar ali junto com a gente, cultuando ali ou esperando, né? Para o horário de trabalhar com os outros irão. Então é uma coisa que a gente tem focado bastante. A gente faz todos os dias um devocional menor e toda terça-feira a gente faz de 8 às 9. Como se fosse um culto mesmo, né? Sim. E, cara, Deus tem feito assim algo extraordinário. E quando a gente faz como eu fico mais lá em Vitória, aí o Jadson também fez aqui, hoje foi você também aqui, né? Mas lá é mais aberto, então com o Civit ali tem mais empresa. Então já aconteceu de cara passar ali e perguntar se podia cultuar com a gente, de aceitar Jesus ali na frente e tal. Isso foi muito interessante porque tem alcançado bastante pessoa também, tanto dentro da empresa quanto fora. A Magnífico vai além dos negócios, então, né? Isso é importante, isso é importante. E a intenção não igual até a gente estava compartilhando uma palavra hoje lá, eu falei assim, cara, a nossa intenção aqui não é fazer um rito só, assim, vou fazer aqui um culto aqui para Deus poder abençoar a minha empresa, não. A intenção aqui é trazer à tona quem Deus representa para nós. Porque tem pessoas aqui que não são. Então, a nossa intenção é mostrar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Não é porque Deus deu essa empresa, porque Deus quiser fechar tudo, também vai acabar tudo. Esse não é o negócio. Mas é o quê? É mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Essa é a nossa intenção do culto. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou fazer o culto certinho para poder nada dar errado, para poder isso aqui, tá, e Deus está ali abençoando. Não, a intenção não é essa. Para se beneficiar das bênçãos, né? Não, a intenção não é essa. A intenção é, cara, mostrar quem Deus é. Sim, que é interessante, até porque a maioria das vezes lá a gente deixa que com os funcionários dê o testemunho dele ali, ou traga uma palavra, entendeu? Então a gente deixa bem aberto, descontraído. Né? Às vezes tem um pastor ali trazendo a palavra, mas a maioria das vezes é um funcionário que está trazendo a palavra, que Deus tem feito na vida dele, contando testemunho. De algo. A gente deixa bem à vontade isso também. E fica mais interessante também. Porque a gente vê, aí as pessoas verem as coisas reais do dia a dia. Tipo assim, cara, do dia a dia, olha o que Deus tem feito aqui, olha aqui e tal. Que bom. É isso. Dentro do setor do mármore e granito, nós temos vários tipos de materiais, né? Nós temos o cristal, nós temos o quartzito, nós temos o granito, nós temos o mármore dolomítico, o mármore calcítico. Vocês dominam todos esses materiais com a parte de tratamento? Vocês têm uma receita de bolo para cada tipo de material? Fala sobre isso aí, como é que é? Então, da linha de quartzitos, cristais, granito, é meio que uma receita de bolo mesmo. É meio que um tipo de tratamento, uma porcentagem de produto para esses 3 tipos de materiais. 3, 4 tipos de materiais. Já da linha dos dolomíticos, dos mármores, já é um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de produto. Porque são materiais alcalinos, né? Então não pode jogar. Se jogar ácido, jogar a chapa dentro do ácido, no outro dia você vai virar, chegar lá, não tem nada lá dentro. Areia. Só pó. Tem areia. Isso é bom você falar, porque tem gente que acha que é uma receita só para tudo. Quem dera se fosse uma coisa só. Tá vendo? Não é fácil, não. Se fosse uma coisa só, seria uma maravilha.
Mas não, tem que ter... Tem que ter um controle de qualidade, muito bem feito, né? Sim. Se colocar um produto errado, dá errado. Deixar o tempo errado, deixar o tempo errado, deixar o tempo a mais, porque respeitar os processos. Quantidade de produto também errada dá... Isso, a questão de concentração de produto, se colocar uma concentração maior, às vezes, a maioria das vezes é assim, você coloca uma concentração de produto maior, ele vai limpar mais rápido. Só que na hora de você neutralizar, aí que dá trabalho. Aí, então, o às problema vezes, vira lá na frente. Né? Às vezes você quer fazer uma coisa para poder melhorar algo, só que depois você acaba atrasando algo na hora da entrega. Então, tem todo esses detalhes. E vocês desenvolveram tudo isso, né, Jair? Tudo. E o mais difícil, gente, o mais difícil Você guarda isso tudo? Vocês guardam isso tudo na cabeça? Não, cara, que não, né? Doido, pô. Você não anotar, cara, hoje. Mas aqui, pra gente, o mais difícil foi até uma coisa que eu acho que eu tava falando com meu pai esses dias. Você sabe qual que é a parte mais difícil de você criar algo novo? Que você não consegue pedir conselho pra ninguém. Essa é a parte mais difícil. Porque a gente fez o produto, a gente fez a máquina, a gente fez o painel eletrônico e a gente fez os TPI, que a gente chama, que é o que faz circular o produto e fazer o processo. A gente tem que desenvolver tudo do zero. Deus deu sabedoria, Deus deu orientação, que a gente não conseguia fazer, Deus dava em sonho, e foi indo, a gente foi indo. Só que se eu falar pra você que foi... Mil maravilhas não foi muito trabalhoso. Foi os desafios. E teve coisas que a gente fez, deu muito certo, e depois a gente fez, deu muito errado. Mas a gente conseguiu acertar num produto. É que, assim, a única... Meu Deus do céu, nunca desmerecendo isso aí. Agora, nosso único auxílio era Deus. Falei assim, Senhor, e aí? Porque se você chegasse pra fulano... O que vamos fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Como que eu vou fazer pra resolver isso? Porque aí a gente buscava na internet, buscava em pessoas de outros segmentos para poder ver uma outra coisa, e a gente pegava nosso network, a gente ia e começava a vasculhar. E foi indo e conseguíamos acertar. E até no outro projeto que meu pai está fazendo. A gente está desenvolvendo um outro tipo de tratamento também. Cara, então tem coisas que a gente chega no... Então vem novidades aí para 2026, tem novidade da Magnífico. Então eu queria entrar nessa pauta aí com vocês. Bora. A cabeça fica aqui, ó. Onde isso vai? Até onde isso vai, né? Foi 2017, 2017 né? que a gente começou. 2017. Passaram-se 8 anos. Isso. Já tem 8 anos. Já é para 9 anos agora. 9 anos. E a gente já tem, né? É visível, né? É notório o crescimento de vocês, o que vocês alcançaram até aqui. Mas a gente acredita que nas veias empreendedoras que vocês têm, não vai parar por aqui. Não, com né? certeza não. Tem mais coisas por vir aí. Dá um spoiler aí pra gente aí do que tá por vir aí nos próximos anos, né, Alessandro? Os próximos projetos, né? Os próximos projetos. Que a gente já ficou, assim, a gente já conhece vocês, mas a gente admira a capacidade criativa, empreendedora de vocês. Admira mesmo. Então, assim, para nós não é novidade que vem coisas aí, mas a gente quer colher de vocês aqui hoje. Então, uma das novidades é que a gente, o ano que vem a gente quer começar a transicionar, né? Para ser uma indústria mesmo completa, a gente vender nosso próprio material. Sim. E outra é que a gente está com um novo tratamento para poder deixar os materiais mais brancos. Mais brancos ainda? Mais brancos ainda, toda ou linha, seja... Toda a linha, de quartzito, cristal... Vai agregar mais valor no material ainda. Só que provavelmente esse material vai ser só da Magnífico. Exclusividade. Bem provável. Hora, né? Exclusividade. Bem provável. Não sei, pode ser que mude alguma coisa para algum parceiro, porque a gente tem uns parceiros muito bons. Sim, desde então talvez a gente abra isso daí, mas a intenção não é prestar serviço dessa parte. Sim. Então a gente está validando ele desde dezembro do ano passado. A gente está trabalhando nisso daí. Tivemos resultados bons, já começamos a fazer chapas, teste e tal, e tá visível o resultado. E provavelmente pro ano que vem a gente vai começar isso daí. Poxa, que bom. Que bom. Então a gente tem o tratamento. É engraçado. O meu pai fala isso daí. Fala assim, o mercado hoje que é material branco a gente tem. Material sem oxidação a gente tem. Vai querer material branco, mais branco a gente vai ter ano que vem. Aí se quiser voltar a oxidar, o material oxidado de volta também tem um caminho também. Então, quem quiser fazer no material, faz, né? Tá. E uma coisa legal que a gente tem, que é no nosso site, a gente criou o quê? Uma verificação de autenticidade.
Então, todo o material que chega lá no cliente lá fora, ele pode pegar com esse código, com o número do bloco, jogar no nosso site e ver se o material realmente foi feito por nós. Se foi tratado por Isso aí. vocês. Se foi a Magnífico que fez, Tá vendo? tem uma verificação de autenticidade direto no nosso site. Verificação de autenticidade. Tem lá todos os blocos cadastrados. Porque um cliente de fora falou isso uma vez. Falou assim, cara, um grande depósito dos Estados Unidos falou assim, eu quero comprar, mas eu quero comprar que seja tratado na Magnífico. Eu da Magnífico eu não tive quase problema nenhum. Então, se você quer continuar fornecendo para mim, faz com eles. Nossa. Então, a gente É uma criou isso daí. garantia, né, que o cliente tem, né? É uma Foi aí garantia que a gente começou a investir mais no marketing. Magnífico. Realmente é magnífico. Viu? Isso é magnífico. Isso Isso é magnífico. Jades, Gente, a história de vocês é magnífica. Não Glória a resta Deus. dúvida. Glória a Deus. Amém. Né? Você hoje, desde quando vocês começaram, como é que está o percentual de material tratado em relação à exportação e mercado interno? Você vê um crescimento no mercado interno desses materiais com valor agregado mais alto? Como quartzito, como mármore dolomite? Como é que está isso? Quando vocês começaram era 70% exportação, 30% mercado interno, isso ficou meio a meio. Como é que está o mercado hoje? Cara, quando a gente começou era praticamente, sei lá, 98% de exportação. Era só exportação. Mais 0,3, né? Muito pouco 0,2. Hoje... Não, é até muito 0,2 para exportação também. Sim. Só que hoje o mercado interno ele tá tendo uma demanda muito grande por quartzito. De todos os tipos de quartzito. Quartzito e mármore dolomítico. Então, eu acho que hoje deve estar talvez aí uns 70-30, 65-35 mais ou menos. O mercado interno está absorvendo bem. E o mercado interno quer o material branquinho também, né? Tá vendo? Ó, você que é do mercado interno, você que é arquiteto, marmorista, você que tem empresa de granito, invista dos materiais com valor agregado. Então, como o material básico ele tá muito... A margem é bem exprimida, né? Sim, então, sim. a gente tem migrado bastante para os quartzitos, que dá uma margem melhor. É uma venda... Um valor agregado é maior, né? Então, tem crescido muito a procura de quartzito no mercado interno. Ok. Nós vimos também que vocês têm projetos, né, preocupações com relação à sustentabilidade, né? A gente tem acompanhado lá os projetos de vocês. Como vocês bem disseram aqui, vocês fazem um tratamento nas rochas, né? Uhum. E nesse segmento de rochas tem toda uma preocupação com o meio ambiente e tudo mais, mas vocês também já têm a solução para tudo isso, né, Jadson? Sim. O que a gente fez? A gente montou também uma empresa só para poder reciclar o nosso produto. Então, o que a gente faz? Vocês têm uma empresa dentro da empresa de vocês só para fazer isso? É em Vitória. Em Vitória. Aí a gente fez um circuito fechado. Então, o nosso produto, ele vem, a gente usa ele volta, ele passa por uma reciclagem, uma recalibração do produto e ele volta de novo. Ou seja, não é jogado nada no meio ambiente, E descartado. a água, a gente reutiliza ela nos nossos próprios produtos, porque tem água que perde no próprio processo. Uhum. E quando a gente não usa, a gente pode voltar para o nosso ETE da Politriz, ou a gente reutiliza para uma outra coisa, mas nada tipo de descartar no meio ambiente. Entendeu? Tá. Porque hoje, antigamente, eu acho que podia, quando você neutralizava a água, que você podia descartar, bem antigamente. Hoje em dia não. Só se for liberado mesmo, mas não tem. Vamos lá, falando em Politriz, nós temos novidades aí, né? Vou te fazer uma pergunta. O seu polimento é tão magnífico igual o seu tratamento? Muito magnífico. Muito magnífico? O polimento é muito totalmente magnífico, né? Totalmente. Que bom, certeza. Que bom. A qualidade lá, o nosso colaborador lá, o nosso parceiro que está lá com a gente lá, ele manja muitos bem. Anos, muitos né? anos. Acho que ele tem quase 30 anos de experiência, né? É um cara muito bom em formar a equipe também. E ele, cara, ele é aquele cara enjoado, assim, no bom sentido, de detalhes de material. Perfeccionista. É excelente isso. Negócio e tal. Então, quando o material ficar pronto, ele até falou assim, ó, tem empresa aqui que ele não vai precisar mandar vistoriador. Porque ele não precisa, porque eu assino embaixo. Isso aí. Então, e eu realmente vi, cara, polimento não é tanto a minha área, mas eu sei o que é bom, né? Sim, sim. Quando eu vi o material polido, eu falei, cara, até os acabamentos das bordas, tudo assim, eu falei, sensacional. Tem. Cara, não adianta, você tem que ter a pessoa que conhece, assim... E para a empresa também é melhor, né, Jades? Porque imagina, pega o bloco, leva para um lugar para serrar, pega o bloco de novo, leva para outro lugar para tratar, depois pega o bloco, leva para outro lugar para polir. Você tendo essa opção lá, o cliente já faz muito mais à ali, vontade, isso aí. Entendeu? Isso aí, já fica pronto ali, a qualidade é boa e você pronto. faz um ótimo, excelente tratamento e às vezes chega lá no final o cara acaba errando no polimento.
Erra no corte, erra no polimento. Acaba estragando o seu tratamento, né? Aí bota... Não, pô, tratamento. Pois agora não tem esse problema. Tá Não, vendo? não. Você que tem você que precisa de prestação de serviço em materiais exóticos, procura Magnífico. Isso aí. Estamos à disposição. Que bom. Que bom ver vocês aqui, estar com vocês, revê-los. E até aqui nos ajudou o Senhor, Até né? aqui Amém. nos Amém. ajudou o Senhor. História Estamos aqui. linda, E eu tô muito maravilhosa. feliz de estar aqui com vocês nessa também. pegada do podcast, Ponto Business. É um prazer, sério, de coração mesmo, de estar aqui compartilhando aquilo Sim. que Deus fez, da nossa história. Sim. E de ver tudo que Deus está fazendo com vocês, né? Da Grow, da gestão. Eu acho que o mais incrível de tudo, que creio que isso deve ser para vocês também, é vocês conseguirem potencializar as pessoas Sim. para mudar destinos. Sim. Sim. Porque nem é sempre sobre lucro. É. Porque, cara, quando você marca a vida de uma pessoa, você tem algo ali construído para a eternidade. Então, eu acho que isso aí não tem preço que vai pagar isso, não tem valor que vai pagar isso daí. Então, é uma coisa que a gente carrega disso. Que tem aquelas pessoas que falam assim, cara, que você dá uma orientação e fala, cara, casa. Cara, isso. E aquilo marca. E é isso. E eu sei que vocês têm essa pegada e isso aí isso é incrível. Isso faz a diferença. Por onde a gente passa, né? Por onde você passar, isso E assim, a gente vai abrir isso pro público agora, né? Que eu tô me segurando aqui, mas a gente fala a mesma língua, então o Espírito Santo fala assim, não vai falar não, então deixa que eu vou. Não vai, não. Eu quero dizer que a família de vocês também fazem isso muito bem, né? Ninguém sabe disso, talvez só o Alessandro saiba disso, né? Porque alguma vez eu devo ter partilhado, mas o pai de vocês liberou uma palavra sobre a minha vida. Sério? e eu me apropriei, tomei posse dessa palavra, e é uma palavra que norteia a minha vida, né? Isso é novidade, bênção, ninguém que sabe bênção, eu não disso. sabia. Sim, ninguém, e de fato ninguém sabe. Agora a gente está abrindo aí para o público, vamos ver onde isso vai parar. Eu não sou muito de gravar os livros da Bíblia, né? Mas seu pai disse assim, eu sei que não importa o livro da Bíblia, mas importa que Deus falou, né? E eu creio nisso. E o seu pai liberou assim que há um tempo, há o tempo em que as sementes são para ser semeadas e há o tempo em que as sementes são para ser comidas. Né? Há um tempo para isso. Então, assim, só Deus sabe o que foi tratado na minha vida através dessa palavra, né? Mas que norteia. Então, assim, essa questão de olhar para pessoas e ter esse intuito, esse poder, né, de auxiliar, direcionar, orientar, né? Vocês também fazem, né? Nós fazemos isso, né? Tem várias pessoas que falam assim, eu abri uma empresa por causa daquilo que vocês falaram. Né? O meu negócio expandiu por causa daquilo que você falou. E muitos outros casos, né, eu casei por causa de 10 minutos de conversa com vocês. Uma turma aí. Casamenteiro é o Casamenteiro, Alessandro. É o Alessandro. Porque a pessoa precisa de uma palavra. Por exemplo, eu recebo pessoas no escritório que falam assim, Penha, bastou meia hora de conversa com você para eu entender tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Então, assim, isso é dom. E a gente não pode represar em nós. A gente tem que liberar. Né? Isso é dom. E dom não é nosso. Dom é dado para serviço, né? Em função do outro. Né? Mas saibam disso, que a família de vocês também já foi aí, canal de palavras norteadoras na nossa vida. Nossa, né? que bênção. Mesmo. O seu pai. Foi o seu pai. Isso é muito bom a gente ver, que acho que nem ele deve lembrar disso daí. Que às vezes faz coisas que a gente não lembra. E é tão legal isso que você falou, que eu lembro que um dia meu pai foi numa reunião numa empresa, que ele tava fazendo algumas coisas lá, o gerente lá falou assim, cara, você é cristão? Eu falei assim, sou. Então por isso. Mas por que você nunca me falou? Meu pai falou assim, mas ficar sabendo assim é melhor, não é? Por isso que você era assim. Rapaz, aí o cara ficou assim. Falou assim, você podia ter me falado que eu também sou. Daí ele falou assim, mas você se descobrir desse jeito é melhor, não é? Pelo que a gente faz. Então, com certeza. Então é isso que vai impactar as vidas, né? É esse direcionamento naquela coisa. E é uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas que estão à minha volta. Eu falei assim, cara, a gente tem que estar mais sensível. Porque a gente escolhe. É igual a gente foi pra Itália, a gente perdeu o voo. Eu falei, nossa, perdeu o voo. É um dia, era o voo, é só no outro dia. Aí eu falei assim, com a minha esposa assim, cara, tem um porquê.
Cara, a gente entrou no avião, Deus falou assim, fala uma coisa pra aquela moça ali, assim, assim, assim. Pronto, talvez foi por ela. É. Se não foi, cara, ela foi abençoada. Então, às vezes, a gente fica muito naquele negócio, eu queria fazer, vamos parar, falar assim, Senhor, o que eu preciso ver que eu não tô vendo, que eu posso estar mais sensível. Cara, aí a gente cumpre um propósito. E essa sensibilidade, ela realmente ela precisa existir na nossa vida, né? Sim, Eu costumo sim. falar que eu e o Alessandro, nós fizemos uma viagem para Fortaleza. Então Deus confirmou o negócio aqui. Você tava doido pra falar. Não, nós fizemos uma viagem para Fortaleza, Pode falar. sem entender muito, confirmação. porque a gente só tem uma semaninha de férias, né? E Fortaleza a gente já tinha ido várias vezes, né? Algumas, o Alessandro, então nem se fala, vivia indo para lá, trabalho e tal. E, pô, uma semana vamos para Fortaleza, para você poder ir para outro lugar, né? Vamos para Fortaleza. Deus nos enviou para Fortaleza, tivemos o benefício de passar uma semana lá, que não é ruim, claro, só para salvar um casamento. E aí? O taxista, a pessoa que Olha ficou a aí. semana inteira Rodando com você. rodando com a gente e a gente falando de quê? De família, de casal, enfim. E aí Tinha um tempão que ele não ia na igreja e foi na igreja. ele foi na igreja com a Impagável. gente, A gente foi na estando lá, a igreja. gente foi na igreja, mesmo tanto. Ele foi com a gente, Foi com a sentou, gente. ficou do nosso lado. Então assim, Virou amigo. e num Isso é belo impagável. num belo momento ele soltou, né? Ele falou assim: eu acho que é de Deus vocês estarem aqui. E aí soltou a situação dele. Sim. Aí a gente entendeu, por isso que nós viemos Mas para você tá por Fortaleza. você, então, né? Ai, que bênção. Pelo menos entendemos o propósito. Aqui, eu falo, então tá bom, senhor. Então, já que eu vim para Fortaleza, já cumpri minha missão, agora me dá férias, né? É isso, isso é Alessandro. incrível. É isso. Né, gente? Que programa magnífico nós tivemos aqui. Esse foi magnífico, viu? Rapaz. Esse foi magnífico, magnífico mesmo, né? E a gente, assim, quer agradecer vocês de todo o coração. Vocês sabem que tem uma amizade, tem um carinho, tem um respeito muito grande por vocês, pela família de vocês, mas principalmente pela história de vocês, né? Quem olha para a história de vocês não tem como respeitar isso, né? E assim, a gente que é da área de negócios, gestão de negócios, só tem a dizer para vocês, continuem firmes, vão firmes, continuem firmes. Né? Fala com o seu Adonis lá, que 50 e poucos anos não é hora de parar nada. Tem muita coisa para acontecer. Tá na idade de ouro. Aqui, ó, tem muita ideia aí para colocar no papel, em prática. Tem muitos negócios para serem fomentados, para serem elaborados, para serem inaugurados por vocês, tá? Pelas mentes de vocês, pelas mãos de vocês. É porque a terceira geração tá vindo aí, né? Já É, tá aí, né? né? Tá na Aí, ó. Então aí crescendo aí, A ó. fábrica tá todo vapor, né? Isso. É isso. Já estão em 5 já estão em vantagem. Estão em cima, estão crescendo. Gente, nós queremos agradecer de coração Mesmo. a É um prazer participação de vocês, a abertura de vocês, a preciosidade de tudo que vocês colocaram aqui para nós, né? Algumas coisas a gente conhecia, outras não, né, Alessandro? Para o nosso público, né? Quer falar, Alessandro? Quer agradecer? Eu tive uma ideia aqui, depois aqui a gente até pedir algumas fotos que vocês quiserem publicar do antes e depois dos materiais, a gente passa ali e legal. coloca aqui, A gente entendeu? coloca. Na hora de editar e coloca o antes e depois dos materiais para o pessoal ter noção, né? Ter noção. Sim. Até que tem muita gente que assiste o podcast que não é do setor do mármore e granito, mas é do setor do negócio. Pra ele poder entender o que entender, Ah, né, o não, serviço não, de sim, vou te vocês. passar, vou te passar. Manda Vou te que a mandar, gente vai tem bastante passar lá aqui pra poder na mandar, edição sim. e coloca. E assim, rapaz, vocês são família, né? São amigos aí que Deus nos estamos em casa. colocou. E obrigado mesmo pela presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui. A honra é nossa. A gente está muito feliz e é isso. Acredito que aqui cumpriu um propósito também. Amém. Com certeza. E vai ter outro. Nós vamos chamar vocês de novo. Isso aí, ó. Tá? Amém. Tá bom? Tamo junto. Nós queremos deixar aqui as portas do programa, né, aberta para vocês. Quando sentirem vontade de voltar, fiquem à vontade. Sim. Vai que surge mais Lançar uma ideia aí, ó, produto lançou, novo, vem para cá, material novo, deixa, pode vir. deixa o ponto a ponto business ser aí, ó, o programa que vai lançar as inovações de vocês, Legal, tá bom? pode ser. Vocês são o primeiro aqui, tá? Do segmento vocês são o São primeiro, primeiro. tá? Sim. São pioneiros. Sim. Não, vai ser um prazer estar aqui, com pioneiros. certeza. Que legal. Estar aliando isso daí. É muito bom. bom. Dai, leva um abraço nosso pro pessoal lá da Serra, lá Pode deixar. da empresa lá, para todo mundo, lá pro seu pai, pra sua mãe, pro pessoal, tá?
Jades também, a gente sempre se vê mais um pouco, né? É. E até a próxima. Isso aí. Obrigado por tudo. Se Deus Nós que quiser. agradecemos. Né? Encerra aí, Tânia. Nós queremos agradecer a você, o nosso público. Espero que você também tenha sido alcançado por tudo que nós vivemos aqui. Toda a história de inovação, de empreendedorismo. E os meninos deixaram uma grande lição. De repente, você está aí também nessa situação de tá tudo difícil, os desafios são grandes. É difícil para todo mundo, mas se espelhe aqui, ó, na história da Magnífico. E tenha fé, tenha coragem, tenha empenho, que tudo vai dar certo e você também pode alcançar o sucesso. Agradeço a você que ficou com a gente Os até agora. patrocinadores também. Os nossos patrocinadores, muito obrigado. Cofril, Assisi, Hyundai, Assisi. Isso Hospital aí. Evangélico, Hospital Infantil. Hospital Infantil. E nós nos vemos na terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até logo. Até a próxima.